Você realmente tem controle sobre sua vida? Antes de responder, pense com cuidado. Você escolheu seus desejos, suas crenças, seus medos? Ou eles foram implantados em você por sua família, pela sociedade, por experiências que você nem se lembra? Todos gostamos de acreditar que somos livres, que nossas decisões são o resultado de uma mente racional e independente. Mas, e se tudo isso for apenas uma ilusão cuidadosamente construída? Carl Jung tinha uma visão perturbadora da psique humana. Para ele, a maior parte do que chamamos de livre-arbítrio é apenas um reflexo do inconsciente. Um teatro de sombras onde pensamos que estamos no controle, mas, na realidade, somos guiados por forças ocultas dentro de nós. Você já se perguntou por que repetiu os mesmos erros? Por que se sente atraído pelos mesmos tipos de pessoas? Por que saboge suas próprias chances de felicidade? Se você realmente tivesse livre-arbítrio, por que faria escolhas que o levariam ao sofrimento? A verdade é que a maioria das decisões que você toma já foi escrita muito antes de você perceber. Sua infância o programou. Os traumas que você enterrou definem como você reage ao mundo. As emoções que você evita controlar todos os aspectos da sua vida, e a parte mais assustadora é que seu inconsciente quer manter as coisas exatamente como elas. Não quer mudar, não quer que você desperte. Jung disse: até você conscientizar o inconsciente, ele direcionará sua vida e você chamará de destino. Mas o que isso realmente significa? Que forças estão manipulando você nos bastidores de sua própria mente? E, mais importante, existe uma maneira de quebrar essa ilusão e recuperar o controle sobre sua própria vida. Se você acha que já sabe as respostas, pense novamente, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você se vê. Se você realmente teve livre-arbítrio, por que muitas vezes se sente preso nos mesmos padrões? Por quê? Apesar de prometerem a si mesmo que você será diferente, que desta vez você fará melhores escolhas, você acaba retornando aos mesmos ciclos destrutivos. A resposta não está em sua força de vontade ou sua capacidade de raciocínio. Está em algo muito mais profundo, seu inconsciente. Carl Jung entendeu que o inconsciente não era apenas um repositório de memórias esquecidas ou pensamentos reprimidos. É uma força viva operando silenciosamente nos bastidores de sua mente, moldando suas decisões muito antes de você estar ciente delas. Ele se manifesta em impulsos, em intuições inexplicáveis, naquele estranho sentimento de já passei por isso antes. Imagine um iceberg em sua mente consciente. O que você acredita ser você, seu ego, sua personalidade, é apenas a dica visível acima da água, mas abaixo da superfície, muito maior e mais poderoso, está a parte submersa do iceberg, seu inconsciente. Ele mantém não apenas memórias e experiências passadas, mas também condicionando que você absorveu sem perceber os valores de sua família, as normas da sociedade, as crenças que você foi ensinado quando criança. Tudo isso se torna parte do seu sistema de tomada de decisão, mesmo se você nunca questionou se esses valores realmente fazem sentido para você. Quer um exemplo? Pense em alguém que sempre acaba se apaixonando por pessoas que os machucaram. Conscientemente, essa pessoa quer um relacionamento saudável. Eles dizem a si mesmos que da próxima vez será diferente. Mas, quando eles percebem, eles já estão envolvidos em outro ciclo de dor. Por quê? Porque seu inconsciente associa o amor pelo sofrimento. Talvez na infância, essa pessoa só recebeu atenção quando estava triste ou vulnerável. Talvez eles tenham crescido em um ambiente em que o carinho foi misturado com instabilidade emocional. Bom, essas experiências foram registradas profundamente em sua mente, como um programa oculto em segundo plano. E assim, sem perceber, essa pessoa busca o mesmo padrão repetidamente, porque o inconsciente tem um objetivo: manter tudo familiarizado. Ponto. O inconsciente não quer que você mude. Foi programado para mantê-lo seguro dentro dos padrões que conhece. Isso significa que, mesmo quando você pensa que está tomando uma decisão racional, sua mente já escolheu para você muito antes. Mas se for esse o caso, como podemos quebrar esse ciclo? Como podemos escapar desta prisão invisível que controla nossas vidas sem que percebamos? Para entender isso, precisamos mergulhar em um dos conceitos mais sombrios de Jung: a sombra, a parte oculta de sua mente que realmente determina o que você faz.
Se há algo dentro de você que molda suas escolhas sem você perceber, qual é a sua verdadeira natureza? Você realmente se conhece? A resposta pode ser mais perturbadora do que você imagina. Segundo Jung, dentro de cada um de nós existe um aspecto sombrio, uma parte reprimida de nossa psique que age silenciosamente, influenciando nossos pensamentos, emoções e decisões. Ele chamou essa força de sombra. A sombra não é apenas um conceito filosófico ou um arquétipo abstrato. É real, tão real quanto qualquer pensamento consciente que você tem, e tem um poder muito maior sobre sua vida do que você gostaria de admitir. Pense em todos os momentos em que você reagiu de uma maneira que mais tarde não conseguiu explicar aquele momento em que perdeu o controle. Quando se sentiu ódio irracional, quando sabotou uma oportunidade que queria, aquele ciúme que parecia ilógico, aquele medo que não fazia sentido, aquele prazer secreto em ver alguém falhar. Todas essas reações não vêm do seu eu racional. Eles vêm da sombra. Desde a infância, somos ensinados a esconder certas partes de nós mesmos. Você não pode ser egoísta, não pode sentir raiva, não pode ser vulnerável. Então, o que fazemos? Encurramos essas emoções e fingimos que elas não existem. Criamos uma máscara, uma persona aceitável para o mundo e nos convencemos de que somos apenas esta versão idealizada. Mas o que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, fica ainda mais forte porque o inconsciente não esquece. Ele apenas espera o momento certo para assumir o controle. E é exatamente isso que acontece. A sombra se manifesta de maneiras inesperadas. Aparece em nossas projeções quando julgamos nos outros o que não aceitamos em nós mesmos. Você já notou como certos comportamentos de outras pessoas o incomodam profundamente? Como aquele colega arrogante o irrita? Talvez porque ele expressa uma confiança que você gostaria de ter? Como alguém que é muito impulsivo o deixa com raiva? Talvez porque você tenha sido ensinado a reprimir sempre seus desejos. Esta é a sombra que se projeta para os outros, mas também se manifesta de maneiras ainda mais perigosas. Isso pode fazer você se auto-sabotagem, levá-lo a procurar situações que reforçam seus piores medos e transformem seu desejo reprimido em obsessão. Quantas pessoas passam a vida fugindo de algo apenas para correr diretamente em direção a ela? A sombra os guia sem que eles percebam. Maneiras ainda mais perigosas que isso pode fazer com que você se auto-sabotagem, o leve a procurar situações que reforçam seus piores medos e transformem seu desejo reprimido em obsessão. Quantas pessoas passam a vida fugindo de algo apenas para correr diretamente em direção a ela? A sombra os guia sem que eles percebam. Aqui está a pergunta mais importante: desde que você ignore sua sombra, você nunca estará no controle. Você acreditará que suas decisões são suas, mas, na realidade, elas são ditadas pelos aspectos de si mesmo que você se recusa a enfrentar. Você acha que está escolhendo seu destino, mas está apenas seguindo um script invisível escrito pelas partes de você que permanecem presas no escuro. Mas se isso é verdade, se forças ocultas dentro de nós realmente nos manipulam, e o mundo externo, também estamos condicionados por algo ainda maior, algo que nos influencia desde o momento em que nascemos? Para entender isso, precisamos olhar além de nós mesmos e questionar uma das maiores ilusões da humanidade, a ideia de que somos indivíduos independentes em uma sociedade livre. Se o seu inconsciente já está manipulando você em um nível individual, imagine o que acontece quando acrescentamos a isso o impacto de uma sociedade inteira programada para controlar a maneira como você pensa, age e até sente. Desde o momento em que você nasceu, mesmo antes de estar ciente de si mesmo, você já estava sendo moldado por algo maior que sua própria psique, o mundo em que você vive, a cultura que o rodeia, as regras invisíveis que dizem o que é certo e errado. Tudo isso forma um labirinto mental do qual poucas pessoas podem escapar. Pense nisso: você escolheu suas crenças, ou eles foram implantados em você através de sua família, escola, mídia e religião. Desde a infância, você foi ensinado a obedecer a certas normas, a evitar certos comportamentos e desejar coisas específicas. Você não nasceu querendo um emprego estável, uma bela casa e aceitação social. Essas eram ideias que foram injetadas em você sem que você perceba. Você acredita que quer essas coisas porque é normal, mas a pergunta que quase ninguém pergunta é: normal para quem?
A sociedade não quer que você seja um indivíduo verdadeiramente livre. Ele quer que você se encaixe. Ele quer que você siga um caminho predeterminado, um ciclo previsível de estudo, trabalho, consumo e obediência. E para garantir que você não se desvie desse caminho, ele usa um dos mecanismos mais poderosos que existem em programação emocional. Desde tenra idade, você aprende que se desviar dos esperados traz consequências. Você aprende a sentir culpa quando pensa de maneira diferente do grupo. Você aprende a sentir medo quando desafiar uma autoridade. Você aprende a desejar o que todos desejam, porque a pior punição pela mente humana é o isolamento. Mas o que acontece quando todos ao seu redor também foram programados da mesma maneira? Criamos um sistema em que cada pessoa reforça a ilusão do outro. Veja como isso funciona. A mídia social vende uma ideia de felicidade com base no consumo e na validação externa. Você precisa viajar, ter um corpo perfeito e sempre ter sucesso, porque se você não fizer isso, sente que está falhando. Mas quem definiu esse padrão? Por que você sente essa necessidade? A resposta é simples, porque a sociedade criou esse governante para medir seu valor. E assim, você se torna um prisioneiro de uma busca interminável por algo que nunca foi verdadeiramente seu desejo. Mas talvez o exemplo mais brutal de como somos controlados. Padrão: por que você sente essa necessidade? A resposta é simples, porque a sociedade criou esse governante para medir seu valor. E assim, você se torna um prisioneiro de uma busca interminável por algo que nunca foi verdadeiramente seu desejo. Mas talvez o exemplo mais brutal de como somos controlados seja o próprio conceito de moralidade. Jung acreditava que muito do que chamamos de certo e errado não vem de uma verdade absoluta, mas do condicionamento coletivo. Você segue as regras que nunca questionou. Você evita certos comportamentos não porque refletiu profundamente sobre eles, mas porque foi ensinado a temer ou rejeitar. E a parte mais perigosa, você acredita que essas regras foram suas escolhas. Mas, e se tudo isso for apenas uma grande ilusão? E se a liberdade que você acha que tem nada mais for do que uma prisão invisível? Se a sociedade pode manipular o que você deseja, o que teme e até o que considera certo e errado, como podemos confiar em qualquer escolha que fazemos? Existe uma maneira de escapar destes. Para responder a essa pergunta, Jung nos deixou uma pista, um lugar onde os verdadeiros desejos da alma se revelam sem censura, onde as máscaras se afastam e onde podemos ver o que realmente nos controla. Levanta. Se houver um lugar onde as correntes de condicionamento social não possam manter-lo, onde as regras que você segue na vida de vigília deixam de existir, esse lugar é o mundo dos sonhos. Jung acreditava que os sonhos eram muito mais do que meros fragmentos de imaginação sem sentido. Eles eram mensagens diretas do inconsciente, tentando mostrar a você algo que sua mente consciente se recusa a ver. Enquanto estamos acordados, usamos máscaras, conformamos com padrões e racionalizamos nossas escolhas. Mas quando dormimos, a verdade chega à superfície. Pense em seus próprios sonhos. Quantas vezes você acordou depois de um sonho estranho e se perguntou: o que diabos isso significa? Talvez você sonhasse que estava preso em um labirinto, sempre retornando ao mesmo lugar, incapaz de encontrar a saída. Ou talvez você sonhasse que estava fugindo de alguma coisa, mas não sabia exatamente o que. Ou, ainda mais intrigantemente, você sonhou com uma versão sua que parecia diferente, frere, mais ousada, mais autêntica. Estes não são apenas ilusões da mente. São símbolos, mensagens codificadas do seu inconsciente, mostrando o que você não quer ou não pode ver quando está acordado. Jung percebeu que nossos sonhos geralmente revelam os desejos e medos que reprimimos. Eles expõem as partes de nós que foram banidas à sombra, os impulsos que negamos, os traumas que enterramos, as verdades que não estamos prontos para aceitar. Imagine alguém que passa a vida inteira se esforçando para ser uma pessoa boa, controlada e disciplinada, mas que em seus sonhos se vê cometendo atos impulsivos, agressivos ou até proibidos. Isso significa que essa pessoa é ruim? Não. Significa que existem partes de sua psique que foram reprimidas e agora estão tentando surgir para serem reconhecidas. Os sonhos são o espelho do que realmente nos move. Alguém que se sente confortável em sua rotina, mas constantemente sonha que está perdido,
pode estar reprimindo uma profunda necessidade de mudança. Alguém que, na vida, se orgulha de sua racionalidade, mas em sonhos é sobrecarregado por emoções intensas e descontroladas, pode estar sufocando partes essenciais de si mesmas. O inconsciente não está. Sempre encontra uma maneira de se expressar. Mas o mais assustador é que muitas vezes os sonhos revelam que nossas escolhas não são realmente nossas. Quantas vezes você sonhou que estava seguindo um caminho, mas de repente percebeu que não sabia para onde estava indo, ou que estava preso em uma casa estranha cheia de portas, mas incapaz de sair? Essas imagens são metáforas para o que acontece na vida real. Seguimos as instruções que nunca questionamos, presas em ciclos que parecem familiares, mas não sabemos de onde eles vieram. A pergunta que resta é se nossos sonhos são uma janela para o que realmente queremos e temem. O que podemos fazer com esse conhecimento? Como podemos usar essa linguagem simbólica para recuperar o controle sobre nossas vidas? A resposta está no que Jung considerou o processo mais importante de toda a existência humana, um caminho que poucos se atrevem a seguir: o processo de individuação. Se tudo o que você aprendeu até agora é verdade, você nunca foi realmente livre. Suas escolhas foram influenciadas pelos inconscientes, suas crenças moldadas pela sociedade e seus desejos ocultos só se revelam quando você dorme. Mas se o livre-arbítrio for uma ilusão, isso significa que estamos fadados a viver como fantoches presos por forças que não podemos controlar. Jung não acreditava. Ele sabia que havia uma maneira de escapar desse ciclo invisível, mas esse caminho não é fácil. Requer que você enfrente a verdade mais difícil de todas, a verdade sobre si mesmo. Esse processo tem um nome: individuação, e é sua única chance de se tornar verdadeiramente livre. A individuação é o processo de integrar todas as partes da sua psique. Isso significa olhar para sua sombra e reconhecer os aspectos de si mesmo que você tem medo de aceitar. Significa questionar as crenças que você carrega como sua, mas que, no fundo, foram implantadas em você por outras pessoas. Significa entender que muitas das coisas que você deseja podem não ser seus próprios desejos, mas reflexos do que você foi ensinado a querer. O primeiro passo para quebrar a ilusão de livre-arbítrio é aceitar que você não está no controle tanto quanto pensa. Enquanto você continuar acreditando que suas decisões são puramente racionais, que seus medos não influenciam você e que seu passado não molda suas reações no presente, você continuará vivendo como prisioneiro sem perceber que está em uma célula. O segundo passo é trazer à luz tudo o que está escondido no inconsciente. Isso significa observar suas reações automáticas, seus padrões repetitivos e os momentos em que você age sem pensar. Significa prestar atenção aos seus sonhos, porque eles carregam mensagens que sua mente consciente ignora. Significa refletir sobre os comportamentos de outras pessoas que mais o irritam, porque geralmente são um espelho das partes reprimidas dentro de você. Mas o terceiro passo é o mais difícil de todos: agir conscientemente contra o condicionamento que o mantém preso. Isso significa desafiar suas crenças, quebrar padrões que você segue sem questionar e escolher caminhos que podem assustar, mas são genuínos a quem você realmente é. Este é o momento em que você começa a moldar sua própria existência, em vez de apenas reagir ao que foi imposto a você. A individuação não é um destino, mas um processo contínuo. Você segue sem questionar, escolhendo caminhos que podem assustar, mas são genuínos de quem você realmente é. Este é o momento em que você começa a moldar sua própria existência, em vez de apenas reagir ao que foi imposto a você. A individuação não é um destino, mas um processo contínuo. Você nunca chegará a um ponto em que está completo, porque sua psique está viva, dinâmica e sempre evoluindo. Mas cada passo nesse caminho significa recuperar um pedaço do seu verdadeiro eu, uma peça que já foi escondida pelas sombras do inconsciente. Agora chegamos à pergunta final: se a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca perceber essa prisão invisível, o que acontece com aqueles que veem a verdade? Se você se atreve a olhar além do véu e perceber a ilusão de livre-arbítrio, como isso mudará sua vida? E mais importante, como isso mudará a maneira como os outros o veem? A maioria das pessoas nunca percebe que está presa.
Eles passarão a vida inteira após um roteiro invisível, acreditando que suas escolhas são suas, que seus desejos são autênticos e que suas crenças são o resultado de uma mente independente. Talvez seja melhor assim, porque ver a verdade tem um custo. Depois de perceber a ilusão, você não pode mais voltar. Jung sabia que o despertar para a realidade do inconsciente não traz conforto, mas desconforto. Quando você entende que grande parte da sua vida foi controlada por forças que você não podia ver, surge um sentimento estranho, uma mistura de libertação e angústia. Você não é mais apenas uma peça no quadro, mas agora assume a responsabilidade de decidir quem você realmente quer ser. E isso é assustador. Olhe para as pessoas ao seu redor. Veja quantos deles vivem presos nos mesmos padrões, cometendo os mesmos erros, justificando suas ações sem nunca questionar as raízes de seus próprios comportamentos. Eles acreditam que estão no controle, eles acreditam que sabem quem são. Mas agora você sabe que não é assim. O inconsciente controla mais do que queremos admitir. E aqui reside o verdadeiro dilema: o que fazer com esse conhecimento? Você pode ignorá-lo e continuar vivendo como antes, fingindo que nunca viu a verdade. Ou pode começar a aplicar o que aprendeu, observando seus próprios impulsos, desafiando suas crenças, questionando seus desejos. Mas esteja preparado, a sociedade não gosta daqueles que despertam, porque aqueles que veem além da ilusão se tornam uma ameaça para aqueles que ainda dormem. Agora eu quero saber de você: qual foi o momento da sua vida quando você percebeu que não estava realmente no controle? Houve uma situação, um erro, um padrão que se repetiu tantas vezes que finalmente fez você questionar se realmente tinha livre-arbítrio? Comentário abaixo. Sua experiência pode ajudar mais pessoas a refletir sobre isso. E mais importante, não pare por aqui. Se você realmente quer entender como a mente funciona e como essas forças invisíveis continuam moldando sua vida, assista ao próximo vídeo. É essencial aprofundar essa jornada de autoconhecimento. Você já deu o primeiro passo. Agora,